Na véspera do Halloween em Midland, Michigan, uma jovem mãe sumiu de casa sem deixar rastros. O carro dela seguia do lado de fora, as chaves estavam onde deixou e seu filho de 3 anos também sumiu, confiado a quem jamais deveria cuidar. O caso de pessoa desaparecida logo revelou algo mais sombrio, expondo segredos ocultos sob a fé, autoridade e um sorriso amigável. Hoje, vamos conhecer a história real de crime de Rebecca Gay, mostrando que monstros não se escondem na floresta, mas sim diante de nós. Rebecca Jane Gay morava em Midland, Michigan, com 3 irmãos. Desde jovem, era muito carinhosa e tinha uma alma bonita. Rebecca adorava animais, o que a levou a entrar para a equipe de equitação da sua escola, a Bullock Creek High School. Ela se sentia à vontade montando cavalos, algo natural para ela, e Rebecca parecia totalmente inocente. Quando não montava cavalos, ela arrecadava fundos na escola e vizinhança para ajudar outros. Rebecca era doce, gentil e determinada, só queria melhorar o mundo. Rebecca cresceu querendo trabalhar na indústria da beleza e por isso estudou cosmetologia na escola de cosmetologia In Session. As coisas iam bem para ela, até que Rebecca recebeu uma notícia nesse período. Ela teve um relacionamento com um homem desconhecido e engravidou. Para colocar as coisas em perspectiva, Rebecca tinha 21 anos na época em que deu à luz seu bebê, um menino que ela chamou de Conway. Isso foi em 2009 e, apesar de inesperado, Rebecca estava pronta para a mudança. Rebecca se apaixonou pelo filho e ser mãe também foi muito natural para ela. Claro, ela era jovem, mas tinha o apoio da família e Conway foi criado tanto por Rebecca quanto pelo pai dele, mas em algum momento os dois terminaram o relacionamento. Mas eles estavam fazendo as coisas funcionarem da melhor forma possível, considerando que viviam vidas completamente separadas. Rebecca também era religiosa. Ela era uma cristã devota que fazia suas orações antes de dormir, frequentava a igreja sempre que podia e tudo mais. Ela havia cometido alguns erros, isso é certo, mas estava fazendo o melhor para se reconectar com Deus, especialmente agora que tinha um bebê em sua vida, que dependia dela. Rebecca e Conway eram mãe e filho, e também melhores amigos. Ambos adoravam o Halloween. E Rebecca fazia tudo o que podia para sustentar Conway, que era basicamente o mundo inteiro dela. Nessa época, Rebecca trabalhava como cabeleireira em um salão de beleza local. Ela conseguiu emprego na Goodwill em Mount Pleasant e foi promovida a gerente. Ela deixou o emprego de cabeleireira, mas Rebecca não ficou triste, pois já havia ganho dinheiro suficiente para ter seu próprio lugar. Era um trailer no Broomfield Valley Trailer Park, a cerca de 16 quilômetros do trabalho dela em Mount Pleasant. Rebecca levava uma vida humilde, mas era tudo o que queria, um lar seguro com sua pequena família. Durante esse período, Rebecca também conheceu Aaron, alguém especial. Aaron, segundo dizem, era uma pessoa ótima que recebeu Rebecca e Conway calorosamente. Então Rebecca estava vivendo a vida, ela tinha seu próprio lugar e sua pequena e preciosa família. Ela tinha um namorado incrível que amava ela e seu filho, além de um emprego onde todos a adoravam. Para melhorar, o Halloween se aproximava e Rebecca estava animada como uma criança pronta para pedir doces. Aos olhos de Rebecca, a vida realmente não poderia estar melhor. Ela vivia seu sonho, mas, como sabemos, sonhos podem virar pesadelos rapidamente. Rebecca e sua família se lembravam de todos os preciosos Halloweens de suas vidas porque eram divertidos e animados, e a melhor parte envolvia muitos doces. Mas, em 2012, o Halloween virou uma lembrança dolorosa para a família Gay, pois lembrava constantemente a perda de Rebecca. Em 30 de outubro de 2012, Rebecca entrou no clima assustador e enfeitou sua casa com vários itens de Halloween. E Conway, que era a cara da Rebecca, estava pulando de alegria para sua atividade favorita, pedir doces ou travessuras. Então, o plano para o dia seguinte, 31 de outubro, era mais ou menos assim. Rebecca teria que trabalhar de manhã. Após o trabalho, ela iria para casa, fantasiar Conway para o Halloween e levá-lo à casa do pai dele para pedir doces ou travessuras. Depois, ela relaxaria em casa vendo filmes de terror, mas tragicamente, Rebecca nem foi trabalhar em 31 de outubro.
Agora, algo que você deve saber sobre Rebecca é que ela era uma funcionária dedicada e pontual. Ela era gerente, afinal, não deixaria uma boa impressão nos outros funcionários se ela chegasse atrasada. Foi estranho para os funcionários da Goodwill não verem Rebecca no trabalho, já que ela não avisou sobre folga ou emergência. A ausência de Rebecca incomodou seus colegas de trabalho a ponto de eles entrarem em contato com Aaron e até alguns dos colegas irem até a casa dela no Bromfield Valley Trailer Park. Eles temiam que Rebecca precisasse de ajuda e não conseguisse contato. Quando o grupo chegou ao trailer, surgiram ainda mais dúvidas. O carro de Rebecca seguia estacionado na frente. Ela não saíra, mas tudo estava muito silencioso. Os colegas de trabalho de Rebecca pensaram que ela estava muito doente e precisava de ajuda médica, mas ao entrarem em sua casa, ficaram ainda mais surpresos. Todos os pertences de Rebecca, como bolsa, chaves e carteira, permaneciam na mesa perto da porta da frente, mas não havia sinal dela ou de Conway. Para onde poderiam ter ido sem o carro e os pertences dela? Todos pensaram que Rebecca talvez tivesse levado Conway à casa do pai dele. Mas como? O carro dela estava ali. Muitas perguntas, nenhuma resposta. A família Gay chamou a polícia e registrou o desaparecimento de Rebecca Gay, de 24 anos, e de seu filho, Conway, de 3 anos. A polícia não procurou Rebecca de imediato, preferiu esperar para ver se ela aparecia. Após 20 horas, a polícia passou a levar o desaparecimento de Rebecca mais a sério. Nesse período, alguém encontrou Conway. Felizmente, ele estava ileso e na casa do pai, mas como chegou lá? Na verdade, um homem chamado John deixou Conway na casa do pai no Halloween, mas você deve se perguntar, quem é John? Ele não era estranho para Rebecca ou sua família, era o futuro padrasto dela. John White estava noivo da mãe de Rebecca, Sally Gay. Os pais de Rebecca eram divorciados há anos, e Sally havia iniciado um relacionamento com o respeitado pregador local John White. John também era muito próximo da Rebecca e do Conway. Ele cuidava do Conway várias vezes, e na verdade ele era o motorista do Conway, no Halloween. Ele devia levar o Conway fantasiado à casa do pai para o doces ou travessuras. Todos ficaram aliviados ao encontrá-lo ileso. Ainda não havia sinal da Rebecca. Para onde ela teria ido? Ela não abandonaria tudo e o filho. Ela o amava profundamente e jamais o deixaria. A polícia ainda tinha muito a fazer, pois estavam só começando. A polícia decidiu conversar com os vizinhos, transeuntes e até mesmo com as pessoas mais próximas da Rebecca. Eles queriam saber qualquer coisa que pudesse levar a algumas respostas e, com sorte, encontrá-la a tempo, mas não havia nada. Eles também decidiram conversar com o John, mas até mesmo ele era um beco sem saída. Achava-se que ele foi o último na casa da Rebecca, mas não era propriamente um suspeito. A polícia só queria extrair qualquer detalhe ou coisa estranha que o John pudesse ter visto enquanto estava na casa da Rebecca. Mas, de acordo com o John, ele na verdade não viu a Rebecca quando foi buscar o Conway. Esse detalhe não foi explicado publicamente. Isso quer dizer que Conway ficou sozinho ou só que John não o viu pessoalmente. Mas talvez ele tenha chamado por ela em outro cômodo ou algo assim, a gente simplesmente não sabe, mas de qualquer forma. A polícia interrogou o atual namorado de Rebecca, Aaron, e o ex-namorado, pai do Conway, mas ambos foram liberados de suspeitas. Não havia nada que indicasse que nem o Aaron nem o pai do Conway tivessem algo de ruim a ver com o desaparecimento da Rebecca. John, que era um pregador, como mencionei há alguns minutos, orou pela segurança da Rebecca e pelo seu retorno sem incidentes, junto com os 14 membros da congregação da igreja deles. Sally estava muito preocupada e ansiosa pela filha, pois Rebecca havia desaparecido há muito tempo. E mesmo que ela estivesse apenas em algum lugar, fazendo suas coisas, ou apenas relaxando um pouco depois de ter conhecido uma mãe solteira, com certeza já teria voltado em segurança até agora. E você pode imaginar como o pequeno Conway, de 3 anos, devia estar se sentindo. Ele está numa idade em que precisa da mãe o tempo todo e ela não está em lugar nenhum. Eu nem consigo imaginar o que passava pela cabecinha dele, mas a esperança era pouca e as chances não pareciam boas. A polícia ainda estava interrogando todas as pessoas que conheciam e eram próximas de Rebecca, mas eles simplesmente não conseguiam se livrar de uma sensação muito estranha. Eles sabiam que o culpado estava na comunidade e sentiam que não era alguém de fora que levou Rebecca.
Então, vamos dizer que as suspeitas deles aumentaram ainda mais quando alguém começou a mudar sua versão da história. Consegue adivinhar quem? Bem, foi o pastor da igreja, o pregador de fazer o bem e rejeitar o mal, João Branco. A polícia percebeu que havia algo estranho quando ele simplesmente não conseguia manter sua história consistente. Se você se lembra da primeira vez que a polícia perguntou a ele sobre Rebecca e se ele a viu ou não, João afirmou que não viu Rebecca ao buscar Conway. Mas agora ele estava dizendo que viu Rebecca em casa, mas não sabia o que aconteceu com ela depois porque saiu com Conway e foi só isso. A polícia examinou o carro de Rebecca e notou que o banco do motorista estava muito recuado para alguém do tamanho dela. O banco parecia feito para alguém da altura de João. Seria coincidência ou algo mais? Isso era só o começo, pois a polícia investigou mais a vida de João antes dele ir para Midland, Michigan. E não era nada bonito, era sombrio e distorcido. O pastor, que aparentava perfeição e pregava sobre luz e santidade, era na verdade o oposto. Ele escondia algo sombrio e profano das pessoas ao seu redor e em breve tudo seria revelado. Pouco se sabe sobre a infância de João, mas seu lado sombrio surgia quando não controlava os impulsos. Ele tinha uma forte aversão por mulheres e uma obsessão por, pessoas que já não estão mais vivas. É algo bastante interessante para qualquer pessoa se fascinar, mas para um pregador isso é um pouco estranho. Mas de qualquer forma, logo viria à tona que, quando João estava na casa dos 20 anos, ele foi preso por tentativa de assassinato de uma garota de 17 anos chamada Teresa. Ele atraiu Teresa para o porão de sua casa e a agrediu, fazendo comentários depreciativos sobre mulheres. Felizmente, e quase milagrosamente, Teresa sobreviveu ao ataque, foi direto à polícia e João foi preso. Mas ele só passou 2 anos na prisão antes de ser solto em 1983, 2 anos por tentativa de assassinato. Mas fica ainda pior. Teresa estava claramente traumatizada e não precisava que seu agressor retornasse, mas foi o que ocorreu. Um dia, Teresa estava em uma loja quando ouviu alguém chamá-la atrás. Ela se virou e ficou frente a frente com John White, a última pessoa que queria ver. Ele sorria para Teresa e não consigo imaginar o horror que ela sentiu. Felizmente, nada ocorreu além desse encontro perturbador. Era como se John estivesse apenas em uma viagem de poder, lembrando Teresa de que ele poderia aparecer quando ela menos esperasse. Felizmente, isso não se repetiu e ele a deixou em paz. Depois, John seguiu em frente, esqueceu o passado, casou-se e teve filhos. Logo, seus impulsos retornaram e ele buscava nova vítima. Vicky Sue, 26 anos. Ela trabalhava com John e os dois tinham um caso, mesmo ele sendo casado e esperando o 3º filho. Em julho de 1994, Vicky desapareceu e semanas depois, seus restos foram achados numa área remota de Comstock, Michigan. Todos suspeitaram de John, pois Vicky foi vista pela última vez em 11 de julho, às 3 horas, entrando em sua caminhonete. Ele foi literalmente a última pessoa a vê-la com vida. Além disso, isso não ajudou a diminuir as suspeitas da polícia. Durante o interrogatório, John foi difícil, não colaborou, recusou o teste do polígrafo e não ajudou na investigação. A polícia achou DNA no carro de John, mas isso foi visto como evidência limitada, levando o Estado a propor um acordo judicial. No fim, John foi considerado culpado e sentenciado a 8 a 15 anos pelo assassinato de Vicky. O que é insano, mas ele não tinha acabado. Na prisão pelo assassinato de Vicky, ele contou a um psicólogo algo perturbador. John admitiu gostar de tirar a vida de mulheres. Só isso já é suficientemente corrupto, mas ele continuou dizendo que romantizava essas mulheres depois que elas perdiam a vida. Isso foi uma grande revelação para o psicólogo, mas essa informação aparentemente nunca foi relatada à polícia. Acho que essa informação não foi relatada por alguma lei de confidencialidade, mas não tenho certeza. Como isso foi no fim dos anos 90 ou começo dos 2000, a maioria dessas leis só valeu anos depois, mas seu palpite é tão bom quanto o meu. No fim, o segredo de John permaneceu com seu psicólogo e em 2007 ele foi libertado após cumprir 12 anos pela morte de Vicky. Após ser libertado, John mudou-se para Midland, Michigan, no condado de Isabella, onde ninguém conhecia seu passado criminal.
Era como se ele tivesse renascido, e por isso John decidiu dedicar sua vida a Deus após ser libertado. Agora, isso é, por todos os motivos óbvios, uma realização incrível de se alcançar, mas as coisas não seriam tão simples assim. Veja. John liderava a Igreja Comunidade de Cristo em Mount Pleasant e comprou um trailer no Parque do Vale Bromfield. Se esse nome de parque soa familiar, é porque Rebecca também morava nessa comunidade. Uma reviravolta fez John namorar Sally, mãe de Rebecca, ficando noivo dela em 2012, pouco antes do sumiço de Rebecca. Assim, a família de Sally passou a tratar John como figura paterna, até Rebecca. Rebecca e John eram bem próximos. E como mencionei no começo, ele ajudava Rebecca cuidando de Conway, levando e buscando ele na casa do pai. Rebecca estava feliz por mesmo aos 20 anos finalmente ter uma figura paterna estável em sua vida. Ela só estava feliz em ver a mãe contente e a família bem, como uma família de verdade. Mas, durante todo esse tempo, o pequeno segredo sombrio de João seguia seguro no arquivo do seu ex-psicólogo. Na época do caso, no Halloween de 2012, a polícia já perseguia João. Ele já havia sido pego mudando sua versão sobre a última vez que viu Rebecca. Primeiro disse que não a viu naquela manhã, mas depois afirmou que viu. Após a investigação policial, descobriram detalhes assustadores do passado de João, como acusações de assassinato e stalking da primeira vítima. Considerando tudo isso, agora eles acreditam, sem sombra de dúvida, que João estava por trás do desaparecimento de Rebecca. Investigadores tentaram, discretamente, fazer João revelar onde Rebecca estava, sabendo de seu histórico. O temor da polícia começava a se concretizar. As chances de encontrar Rebecca viva eram quase nulas. Eles sabiam que, se ela esteve sozinha com João antes do sumiço, o final não seria bom. A polícia tinha certeza de que João fez algo terrível com Rebecca e que ela não estava viva. Isso é devastador de aceitar. Então, na sala de interrogatório, acredite se quiser, João caiu direitinho na armadilha dos investigadores. Não precisou de muita pressão, e de fato, João simplesmente confessou. Ele confessou ter assassinado Rebecca Gay. Primeiro preciso dizer que essa é a versão dos fatos do João, e ele não é exatamente um exemplo de honestidade. Então, é realmente difícil descobrir o que aconteceu naquela noite fatídica. As únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu são Rebecca, que está desaparecida, e João, que é um mentiroso experiente. Está longe de ser confiável, segundo o que João relatou aos investigadores. Veja o que ocorreu na noite de 30 de outubro, poucas horas antes do feriado favorito de Rebecca. Enquanto muitos faziam maratonas de filmes de Halloween, João bebia muito e assistia conteúdos adultos perturbadores, alinhados aos seus impulsos distorcidos. Após terminar a cerveja, ele sentiu vontade de realizar suas fantasias sombrias e escolheu Rebecca como vítima, considerando-a perfeita para isso. Ela estava sozinha, confiava e admirava ele. Ele entrou no trailer de Rebecca à noite e rapidamente a nocauteou com um objeto pesado. Conway está dormindo no mesmo trailer, a poucos metros, mas não se importa com isso. John então tirou a vida de Rebecca. John afirmou que não se lembrava se fez algo com ela depois disso ou não. Você acha mesmo que John se incriminaria revelando detalhes tão perturbadores do crime? Pelo histórico dele, eu não acredito. Então, o que realmente aconteceu com Rebecca, o mundo nunca saberá, mas talvez isso seja o melhor. Após terminar, ele eliminou provas e o corpo a 1 quilômetro da casa dela, em uma área arborizada e vala rasa. João voltou ao trailer de Rebecca e passou a noite lá, enquanto Conway dormia em seu quarto. Conway não sabia que sua mãe lutava por sua vida a poucos metros dali, com o agressor ainda no trailer. Na manhã seguinte, João acordou Conway e o fantasiou para o Halloween. As mesmas mãos tiraram a vida da mãe dele horas antes e o levaram à casa do pai como se nada tivesse ocorrido. Inacreditável. Após a confissão do assassino, a polícia enviou uma equipe ao local. João disse que se desfez do corpo de Rebecca e eles a encontraram rapidamente. Rebecca Gay havia sido assassinada por alguém que era como família, como um pai, mas na realidade ele era um lobo em pele de cordeiro. João Branco, de 55 anos, foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau de Rebecca Gay.
Quando todos, até Sally, souberam que um pregador da cidade foi preso por assassinato, não conseguiram acreditar. Eles não acreditavam que alguém tão depravado pudesse ser líder ou parte da igreja deles, e ainda era respeitado. Sally ficou horrorizada ao descobrir que seu noivo foi quem levou sua própria filha ao fim prematuro, o mesmo noivo que era mais como família do que qualquer outra coisa. Ele traiu todos eles da pior maneira possível. Mesmo que João tenha sido acusado de homicídio doloso, ele fez um acordo com a promotoria. Como ele conseguiu isso, eu não faço ideia. No fim, ele confessou o homicídio culposo e enfrentava a pena de 29 a 60 anos de prisão. Isso não se compara ao dano que ele causou à família gay, mas eles acabaram concordando, porque isso era melhor do que enfrentar o doloroso julgamento e reviver os horrores finais de Rebecca. John foi condenado a até 85 anos de prisão pelo assassinato de Rebecca Gay. John estava estoico e sem emoção ao receber a sentença, enquanto a sala do tribunal, cheia de pessoas, os entes queridos de Rebecca, não conseguiram se conter. Eles estavam arrasados e inconsoláveis com as ações de quem acolheram como família, mas a sentença trouxe certo alívio à tragédia. A promotoria e o público achavam que John dificilmente sairia da prisão, principalmente por causa de sua idade. Todos ficaram aliviados ao saber que John passaria seus últimos dias na prisão refletindo sobre seus atos. Mas infelizmente, essa satisfação também foi tirada da família gay. Porque em 8 de agosto de 2013, nem mesmo 5 meses após o início de sua sentença de 85 anos de prisão, John White foi encontrado sem resposta em sua cela. Ele optou pelo caminho mais fácil, tirando o restante de satisfação e justiça da família de Rebecca, uma última vez. A família de Rebecca ficou de coração partido com a notícia, mas, como ela, sentiu alívio ao saber que John não machucaria mais ninguém. O caso de Rebecca foi trágico. Ela era uma jovem confiante, que só queria um Halloween divertido e tranquilo com a família e seu filho, Conway. Mas sua vida foi interrompida de forma muito trágica e justamente em seu feriado favorito. Nunca falha. Quando eu posto casos assim, as pessoas sempre querem apontar a igreja como sendo o problema. Como as pessoas acabam nesse tipo de mentalidade, eu ainda não entendo. Porque a igreja nunca é o problema. Na verdade, ela é a solução. Novidade: a igreja não é um lugar para santos, é um lugar para pecadores. Todos somos pecadores e cometemos erros e más escolhas. Somos chamados a aprender com esses erros e nos arrepender, e a usar esses erros e as consequências desses erros como blocos de construção para nos tornarmos pessoas melhores. Cristo veio salvar pecadores não justos. Lucas 5:32. Ele compartilhava refeições tanto com santos e líderes religiosos, quanto com cobradores de impostos, excluídos sociais e pessoas vistas como impuras ou criminosas. Seu objetivo era buscar e salvar os perdidos, não os já encontrados. As igrejas estão cheias de pecadores, como deveria ser, mas eles deveriam se aprimorar, mudar e voltar suas vidas para Deus. João não era assim. Era um monstro do início ao fim, claramente manipulado por forças além da família de Deus. Esse homem não frequentava uma igreja para liderar um rebanho. Ele se infiltrou em uma igreja para atrair o evangelho. Sei, sem dúvida, que mesmo não estando mais preso, ele está recebendo a justiça que merece. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Crimes Reais. Agradeço especialmente a alguns membros do canal, como a mãe de Michelle Austin, Ivete Montalvo, Nancy Leon, Presley Hill e Carrier Bag. Recentemente comentei que talvez não consiga mais citar nomes dos membros do canal, pois o YouTube mudou e não vejo mais seus nomes reais. Vou terminar a lista de membros que tenho e continuar mencionando vocês até acabar. Espero encontrar outra forma de mencionar vocês pessoalmente até lá. Se tiverem alguma ideia, me avisem. Posso tentar pronunciar errado seus nomes de usuário toda semana em vez dos nomes reais. Me avisem se tiverem sugestões do que querem ver. Eu tento agradecer individualmente aos membros do canal porque realmente aprecio todos vocês. Mas, se você também quiser se tornar um membro do canal, você terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. E é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar.
Agradeço a todos que decidiram participar. Para se inscrever, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. E lembre-se, camisetas de True Crime Stories já estão à venda. Acesse o link na descrição para adquirir a sua. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Meu nome é Ty Notts e até o próximo vídeo.